Alguns anos atrás eu assisti um documentário sobre um famoso técnico de basquete nos Estados Unidos. Ele não era famoso, ele lidava com famosos, porque ele era técnico de um dos melhores times de basquete nos Estados Unidos. E se você conhece um pouquinho sobre basquete nos Estados Unidos, você sabe que é um dos esportes que gera mais dinheiro. É um dos esportes que talvez geram mais dinheiro no mundo, concentrado nos Estados Unidos. São milhões e milhões de dólares. E quando há a final, eles primeiro têm a final leste, depois a final oeste, depois os times que foram campeões do lado oeste e lado leste, eles fazem a grande final e quase que para os Estados Unidos. E os jogadores, consequentemente, desses times, e desse em particular, eram os mais famosos. E patrocínio, que os patrocinadores diferentes de cada um dos atletas. Então, o documentário concentrava na questão do trabalho que aquele técnico tinha para lidar com estrelas. Irmãos, lidar com pessoas é um desafio. Lidar com pessoas nós precisamos de muita graça de Deus. Não é fácil lidar com pessoas. Você precisa exercer muita graça. Quando eu fui militar, e no quartel manda quem pode, obedece quem tem juízo. E não acabou. O cabo manda no soldado, o sargento manda no cabo, né? E o primeiro, segundo e terceiro sargento, ele já tem hierarquia, depois tem o subtenente, depois tem o tenente, e um manda no outro. Você já viu um puleiro de galinha? Um puleiro de galinha? Eu fui no sítio que a minha irmã morava e nós dormíamos com as galinhas. Então era um barulho do lado do quarto, porque as galinhas se aninhavam. Ali elas subiam. O privilégio era de quem subia mais alto. Porque você imagina dormir num puleiro de galinha, passar a noite toda ali, sujeito a todas as intempéries da natureza. A hierarquia humana, os sistemas humanos, eles fazem exatamente isso. Os poderosos mandam, os que têm mais recursos, os que têm mais força, os que gritam mais, os que se impõem mais. Jesus Cristo foi conhecido como um grande líder. Eu não sei se a palavra líder se aplica exatamente à pessoa de Jesus, porque eu estou questionando essa questão de líder, de ser líder. Porque quando nós falamos de liderança, a nossa cabeça ela vai direto no conceito, obrigado querido, no conceito humano de liderança. Geralmente os líderes são aqueles fortes, são aqueles poderosos, são aqueles mais espertos, mais inteligentes. E exatamente, eu gosto de ser liderado por gente que é melhor do que eu. Se eu tiver em qualquer função, se eu tiver eu quero que o meu líder, ele me ensine, me inspire, me motive. E Jesus, então, ele é chamado de grande líder, de mestre por excelência. E nós sabemos como é que Jesus começa, como é que Jesus fica conhecido. Aos poucos. E de repente Jesus reúne um grupo de homens que se tornariam seus discípulos, e ele vai a uma festa de casamento. E nessa festa de casamento acaba o vinho, no meio da festa. E Jesus, a Maria, mãe de Jesus, chega para ele e fala, resolva essa parada aí. Isso aqui é parada na nossa língua, né? Mas se fosse nos dias de Jesus, talvez a língua que Maria usasse, bem simples, era uma mulher simples. Jesus resolve. E Jesus resolve. Ele transforma milhares de litros de água em milhares de litros de vinho, do vinho melhor.
E a festa foi um arraso, só que no dia seguinte saiu nas manchetes, na coluna social, que o casamento de fulana foi um arraso, porque foi servido o melhor vinho, o vinho mais caro, o vinho que talvez não, ninguém conhecia aquele vinho. E o ministério de Jesus explode. Jesus se torna conhecido. Aí vem os milagres, aí vem as curas, aí vem as multidões. Jesus começa o seu ministério com multidões, e as pessoas começaram a fluir. E naquele grupo que Jesus reúne, 12 homens, muito simples. O mais preparado, talvez os dois mais preparados ali, bem preparados, seria Mateus, que era coletor de impostos, e Judas Iscariotes. Eram os mais letrados, os outros eram pescadores, homens muito simples, mas Jesus reúne aqueles discípulos e começa a trabalhar com eles. E daqui a pouco, o que acontece entre eles? Jesus não estava liderando o time de basquete mais famoso do mundo. Jesus estava liderando um grupo de 12 homens, mas o coração do homem tem uma sede de grandeza. Aliás, o pecado começou assim, quando Satanás tentou Eva a ser mais do que Deus, ou ser igual a Deus. Orgulho é a própria essência do pecado. Aonde surgiria uma discussão de pessoas, entre pessoas, quem era o melhor deles? Entre o grupo que Jesus convidou. Marcos diz que chegaram em Cafarnaum, no capítulo 9, versículo 33, estando em casa, Jesus perguntou para os discípulos, o que vocês estavam conversando? Aí, à medida que nós caminhávamos, porque um grupo ficou atrás, Jesus estava na frente, e Jesus sabia o que estava acontecendo lá. E nada mais, nada menos, havia uma discussão entre eles, quem era o maior. Aí eles ficaram assim, se calaram, Marcos diz, porque no caminho tinham discutido entre si quem era o maior entre eles, quem teria mais patrocínio entre eles, quem teria mais visualizações no Instagram entre eles, quem seria convidado para dar as grandes entrevistas. Jesus disse, como é? Vocês estão discutindo entre vocês? Olha, se alguém entre vós quiser ser o primeiro, seja o último. Jesus pega uma criança, e ele traz uma criança. E ele diz assim, olha, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. Criança não tinha valor nenhum. Criança podia ser vendida, podia ser morta pelo pai, ninguém questionaria. As crianças e as mulheres não tinham valor naquela sociedade. Jesus então pega a criança e diz, quem recebe uma criança, recebe aquele que me enviou. Semelhantemente, Marcos diz no capítulo 10, que a mãe de Tiago e João, essa eu acho o máximo. Ela chegou para Jesus, ela era nada mais, nada menos do que mãe de quem? Tiago e João. Tiaguinho e Joãozinho, eles tão bonzinhos, aqueles meninos eram tão bonzinhos, que a mãe diz assim, eles são tão jóias, Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, dê 2 posições para eles, uma à direita e outra à esquerda. Jesus botou a mão na cabeça e disse, meu Deus. Vai eu de novo agora ter que consertar, ajudar esses pobres de espírito a entender. Jesus disse, olha, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Sim, eles não sabiam o que é que Jesus passaria. Jesus, vocês vão tomar meu cálice, mas sentar à minha direita e esquerda não compete a mim, é meu Pai. É posição que meu Pai vai dar. Aí chega no momento
crucial do ministério de Jesus. Lembra que Jesus começa o ministério dele com multidões. Jesus começa o ministério com multidões. Irmãos, no meio que eu vivo, entre as pessoas que eu vivo, além de vocês, como membros, como ovelhas, eu também convivo com pastores. Eu convivo com pastores. E eu lido com isso. Eu estou ministrando uma aula no seminário sobre evangelismo e desenvolvimento integral da igreja. E hoje há infelizmente, há muitos anos, uma febre para a igreja grande. A igreja tem que ser grande, a igreja tem que ser grande. E aí o princípio que muitos aplicam ao crescimento de igreja é as filosofias de mercado, é as ideias de liderança que não tem nada a ver com os princípios da palavra de Deus. E aí nós vemos absurdos acontecendo em nome de crescer a igreja. Pastor Jéssica, o que é que o senhor faz para a igreja crescer? Meu irmão, o dia que eu fizer alguma coisa para a igreja crescer, me manda embora. Quem dá o crescimento na igreja é Jesus. É o evangelho, é a pregação do evangelho. Nós vamos cuidar daqueles e uns dos outros. Eu vou falar sobre isso. Jesus começa o seu ministério com uma multidão. Aí lembra que o dia que ele fez o grande milagre, todos os milagres de Jesus foram grandes, mas ele multiplica pães e peixes, alimenta uma multidão, e as pessoas vão arrebatá-lo para torná-lo rei. Porque eles precisavam de um mega-star, de um pop-star, de um líder, porque eles faziam parte eles queriam que Jesus crescesse mais e mais, que Jesus fosse um grande líder. Por quê? Porque se você está ao lado de um famoso, você cresce com ele. Se você está ao lado de uma pessoa que sabe muito, que pode muito, ou que tem muito, aí você vai se apropriar daquilo, isso vai lhe ajudar. Quem são os meus amigos, com quem eu ando? Aí eu gosto de andar com quem tem. Era o princípio dos discípulos. Era o princípio daquela multidão. Quando Jesus transformou água em vinho, ele começa o ministério, puxa, que um homem que transforma água em vinho, que cura, que ressuscita mortos e que alimenta multidões, é tudo o que esse mundo quer. E Jesus era tudo isso. Mas não da forma como eles entendiam ser isso. Paulo diz que Jesus deixou a sua glória, Jesus se humilhou, Jesus se transformou em um homem, foi encarnado, e agora Jesus, quando está encerrando o seu ministério, aquela multidão já não seguia Jesus. Por quê? Porque Jesus disse: vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão, vocês se fartaram, por favor, vão trabalhar. E aquilo afastou. As multidões já não andavam e só ficou Jesus e os discípulos. Aí Jesus pergunta para ele: vocês querem ir embora também? Vocês querem ir embora também? Nenhum líder jamais disse isso. Pedro, pelo Espírito Santo, disse: Senhor, para onde vamos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus disse: ok, beleza. Vamos fazer o seguinte. Jesus sabia que estava perto de morrer. Preparem a última ceia. A última não. A última que nós sabemos. Os discípulos não sabiam que era a última ceia. Prepararam. E aquela ceia foi diferente. O local era muito legal, muito bom. Possivelmente um homem muito rico, que Jesus conhecia, ofereceu a sua casa para Jesus celebrar a ceia. Ele preparou tudo. E Jesus, quando entra com os discípulos, eu gosto sempre de pensar nessa cena. Jesus recebeu todos. Eu imagino que ou antes de Jesus entrar naquela sala, ou depois de todos terem entrado, os escravos, os servos, queriam estar ali. E eles deveriam estar ali. Por quê? Porque eles serviriam, porque eles lavariam os pés de todos os convidados, que seria... Irmãos, a celebração da Páscoa era um acontecimento
marcante. Eles celebravam aquilo da melhor forma que podiam. Eu imagino Jesus ou pedindo que eles se retirassem quando chegou, ou quando eles tentaram entrar ou foram entrar na porta, Jesus disse, muito obrigado. E eles dizem, não estão me entendendo, eles não querem. Imagine quando eles voltaram, eu estou imaginando lá para o patrão, para o dono da casa, e ele disse, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não estão lá ajudando Jesus? Jesus não quer ajuda. Como? Jesus não quer ajuda? A minha cabeça de pregador, eu imagino o dono da casa, quem vai lavar os pés? Quem vai? Porque quando acontece algum evento, alguém tem que limpar o chão, meu irmão. Você vê evento de igreja que todo mundo vai embora e as coisas sujas ficam aí e ninguém limpa? Que come, aí deixa. Eu não gosto que come nas cadeiras. Mas não é porque eu não gosto, porque dá barata, porque depois não limpa, deixa suco cair na... É porque depois todo mundo vai embora, alguém tem que limpar, não é verdade, irmãos? Mas aqui não acontece isso. Acontece. Todo mundo vai embora. E deixa as cadeiras desarrumadas. Poucos são aqueles que dizem, pastor, eu vou ficar aqui para arrumar. Sabe por quê? Porque ninguém quer fazer isso. Naturalmente nós não queremos. Nós queremos ser servidos, nós queremos o melhor da festa. Aí toda festa precisa de preparo antes e de arrumação depois. Os discípulos olham ali e falam, puxa vida, cadê os empregados? Jesus diz, eu sou o empregado. Tirou a sua capa, colocou uma toalha no pescoço e começou a lavar os pés dos discípulos. Popstar. Começou a lavar o pé dos popstars. E aquilo, irmãos, é tanta lição. É tanta coisa. Pedro, quando Jesus chega para lavar os seus pés, aquilo foi humilhante demais. É muito humilhante. Foi muito humilhante para aqueles discípulos. Eles disseram, não pode. Jesus não pode estar fazendo isso. Para mim, o que mais chocou os discípulos não era Jesus lavar os pés deles. É porque eles não queriam lavar os pés uns dos outros. E eu creio que todos lavariam os pés de Jesus, porque lavar o pé de gente famosa é bom demais. Tudo que eu posso fazer para alguém que tem poder, para alguém que, né? Por isso que, irmãos, essas pessoas que ocupam funções de muita responsabilidade, de muita importância, ou que são pessoas famosas, eles têm poucos amigos, porque a maioria das pessoas que se aproximam é por bajulação. E é ruim quando você percebe que as pessoas se aproximam de você não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. E os discípulos queriam seguir Jesus por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele lhes daria, porque Jesus podia fazer muitas coisas. Quando o diabo tentou Jesus, foi para que ele transformasse pedras em pães, ou seja, que ele fizesse milagre em benefício próprio. E Jesus nunca fez um milagre em benefício próprio. Tudo que Jesus fez foi para os outros, para os outros, para os outros. Uns aos outros, uns aos outros. Eles lavariam os pés de Jesus, mas não lavariam os pés uns dos outros. Sabe por quê? Porque entre eles havia aquele sentimento, quem é o maior? E o maior não lava pé, não. O maior não se importa com os outros, porque todos devem se importar com o maior. E Jesus queria, tem um versículo que me chama a atenção em João, em Lucas, diz que Jesus ansiosamente desejou comer aquela Páscoa com eles.
Das outras Páscoas anteriores, essa era a última, e Jesus ansiosamente queria, porque ele diz, ansiosamente ele desejava dar a maior lição que eles jamais tiveram. Agora não é uma multidão, agora é um grupo de 12. Irmãos, e Jesus faz o que faz. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,9, diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era perfeitamente homem, mas era perfeitamente Deus. E Deus lavando os pés de gente suja, não fica legal. Há muitas pessoas que são dispostas a fazer sacrifícios por Deus, para Deus, mas não estão dispostas a fazer sacrifício pelo irmão. Sabe, gente, que muito daquilo que nós fazemos para Deus, Deus não recebe? Sabe que algumas coisas que nós fazemos para Deus, Deus tem nojo? Isaías diz, quando vocês levantam as mãos, Deus vê suas mãos sujas de sangue. Quando a gente levanta a mão para adorar, Deus olha para essas mãos, o que essas mãos fizeram de segunda a sábado? O que eu fiz com as minhas mãos? Aonde essas mãos tocaram? Aonde? É lógico, não é só físico, né? O que é que a nossa mente tocou? Deus não aceita. Porque nós fazemos para Deus aquilo que nós não estamos dispostos a fazer pelos irmãos. A gente diz que ama Deus e a gente não vê Deus. Alguém viu Deus essa semana? Me mostra aí, eu vou lá. Ai, eu vi Deus numa vigília. Aí todo mundo corre para a vigília para ver Deus. É fácil ver Deus, irmãos. É muito fácil ver Deus. É só fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Aí você vê Deus. E aonde a gente vê Deus? A gente vê Deus na cara de outro irmão, porque Deus se manifesta assim. Deus se manifesta com cara. Deus se manifesta com necessidades. É assim que Deus se manifesta. A isso eu estou disposto a fazer grandes coisas, grandes sacrifícios para Deus, e muitos fazem, mas não estão dispostos a fazer sacrifício nenhum por aquele que está do seu lado. Eu tenho que caminhar para o final, porque o relógio diz que eu tenho que terminar. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que diz, entre muitas dele, a grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão a meu serviço, mas quantas pessoas eu estou servindo. Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés, aí Pedro é emblemático. Tem muita gente que fala de Pedro, for falar mal de um discípulo de Jesus, vão falar mal de Pedro, mas foi o único que andou sobre águas, viu? Foi o único. Pedro era linguarudo, bocão, precipitado. E Jesus amava Pedro, como ele amava João. João era um doce. João reclinava a cabeça no ombro de Jesus, ele era o mais chegado. Jesus tinha um círculo íntimo. Entre os 12, Pedro, Tiago e João foram aqueles que viram a transfiguração, os únicos. Era chegadinho de Jesus. Irmão, seja um chegadinho de Jesus. Como ser um escolhidinho de Jesus, um chegadinho de Jesus? Chega junto de outros. Ame outras pessoas. Aí você fica... Quanto mais perto de Deus estivermos, mais perto das pessoas estaremos. Ou quanto mais perto das pessoas estivermos, nesse sentido, mais perto de Deus estaremos. E Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Aí Jesus deu uma bronca em Pedro. Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele exagera. Então Deus, Jesus pega essa bacia e lava. Você vê Pedro, ele era 880. Ele
Ele era para os extremos, muito rápido. Jesus, não, Pedro, não, 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 não. Basta lavar o pé. Pedro estendeu os pés para Jesus lavar, quebrou um monte de coisas no coração e na mente de Pedro. Depois de ter lavado os pés, Jesus faz uma pergunta célebre. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? Irmãos, nós vamos sair daqui um pouco, depois da escola bíblica. Todos devem ficar para a escola bíblica, viu? Nós vamos embora. Jesus está dizendo para mim e para você, você está entendendo? Você está entendendo? Irmãos, Jesus era um mestre que ele fazia e colocava o povo para praticar. Se você ouve o professor falar, mas não pratica, aquilo passa. E quantas mensagens nós ouvimos, quanta coisa que a gente chora, que a gente se emociona, que a gente acha que a mensagem foi boa, foi linda. Mas o que é que você vai praticar disso? Jesus disse, vocês serão bem-aventurados se vocês praticarem isso. Eu dei a lição para que vocês pratiquem. Pronto. O que significa na prática lavar os pés uns dos outros? Podíamos fazer um exercício aqui. Eu lembrei do pastor William. Ele ia fazer aqui, se ele estivesse dando aula na escola dominical, bom, William, seria. Ele daria um papel para cada um e iam trabalhar em grupos aqui, como a gente colocar em prática isso. E depois, a gente fazer um compromisso de sair daqui e começar a praticar. Aliás, nós não precisamos sair da igreja para praticar. Nós já temos que fazer dentro da igreja. O apóstolo Paulo dá algumas orientações como praticar isso. Porque a gente ouve, mas a gente tem que praticar. Irmãos, a gente deve se inteirar das necessidades uns dos outros. Sim! A minha vida lhe interessa, sim. E a sua vida me interessa. Eu preciso saber dos seus problemas, das suas necessidades, eu não vou contar. Conte! Pastor, eu não liguei para o senhor porque o senhor é muito ocupado. É lógico que eu sou ocupado. E quando eu não me ocupo, eu procuro alguma coisa para fazer. Eu vou lá para a minha oficina, pode passar o dia inteiro lá fazendo coisa. Mas se eu precisar parar, eu paro. Nós precisamos nos inteirar da vida uns dos outros. Uma vez que nós somos da família de Deus, nós somos da família de Deus, é meu irmão, é minha irmã. O que é que você faz para o seu irmão? O que é que você faz para a sua irmã? E Paulo diz, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A lição que Jesus deu para os discípulos, Paulo vai sistematizar o ensino de Jesus. Não atente, Filipenses 2, 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Irmão, tem tanta lição aqui, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que deu. Meu pai resumia, ele disse, o amor de Deus dá. Meu pai dizia, o amor de Deus dá. A mão de Deus é aberta, a mão de Deus é aberta. E quando a gente começa a andar com Deus, mais intimidade com Deus, essa mão aqui, ela é fechada. A gente nasce com a mão fechada, não é verdade? Os médicos, é verdade que nasce com a mão fechada? O bebê nasce com a mão fechada? Ou Jacozinho no pé do irmão? Todos nós somos Jacozinho. A gente quer ter. A gente não trouxe nada, não leva nada e briga para ter no meio. É incrível. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o escritor da carta aos Hebreus diz, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Qual vai ser a prática? Primeiro, saber das necessidades. Segundo, tentar ajudar. Sozinho eu não posso, mas junto a gente pode. Junto nós podemos.
Podemos fazer muita coisa. Sabe que essa igreja não usa um terço do potencial que tem. Um terço do nosso potencial dessa igreja aqui hoje de manhã está enterrado. Nós aqui, esse grupo aqui, nós não fazemos um terço do que nós deveríamos estar fazendo bem. A gente não está fazendo. Vamos subir esse... Posso ouvir um amém? É pentecostal essa mensagem, meu irmão. É de glória. Eu estaria aí no banco dando glória a Deus, pastor. Conte comigo. Vamos lá. Agora é contar mesmo. Você pensa que eu faço tudo o que eu quero? Eu queria estar na praia. Não agora. Agora eu quero estar aqui, viu? Você que está na praia aí, ó. Eu queria estar aqui. Mas eu gostaria de estar na praia em alguns momentos. E devo estar aí. Vai para a praia sim, meu irmão. Deus abençoe. E se for o único domingo, o tempo que você tem no domingo, vá para a praia também, mas depois venha para a igreja. Amém? Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. E eu tenho que encerrar aqui. A grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas me servem, mas por quantas pessoas eu sirvo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta manhã. Que privilégio, Deus. Como disse o pastor William, que privilégio estar num lugar como esse, de louvor, adoração e comunhão. Mas também um lugar de nós revermos, sermos lembrados novamente de tudo aquilo que Jesus já nos ensinou. Relembrarmos o que temos que ser, que praticar. Jesus levantou-se, colocou a sua capa de volta, perguntou para os discípulos: vocês viram o que eu fiz? Bem-aventurados serão se fizerdes, se praticardes. Pai, nesta manhã nós temos que pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados de omissão. Muitas vezes nós somos omissos. Nós nos escondemos atrás de muitas desculpas, que nós não temos tempo, não temos recurso, não temos isso, não temos aquilo. Mas, ó Deus, nós usamos nosso tempo para muitas coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer uma avaliação disso, diante do Senhor. Nos humilharmos diante do Senhor. Ó Deus, e atentarmos para as necessidades uns dos outros. Ó Deus, a cuidarmos uns dos outros, a orarmos uns pelos outros, a fazer exatamente como Jesus faz. Como Jesus intercede por cada um de nós junto ao Pai. Nesta manhã, Senhor, pedimos a Tua graça, que o Senhor renove o nosso coração, que o Senhor nos dê paz, alegria, desafios, ó Deus, para sermos servos segundo o Teu coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus os abençoe.